Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio. Para você, aqui na tela do canal AgroPlus, obrigado a você que já está ligadinho no nosso programa. A partir de agora, você já sabe, 1 hora de debate sobre o agro. O programa só está começando. Nos destaques desse programa, dessa quarta-feira, dia 15 de outubro, a gente traz aí uma notícia que deixou o agronegócio bem surpreso. A Impasa e a AMAGGI, que anunciaram há pouco mais de 40 dias uma parceria que renderia aí, construção de pelo menos 3 grandes indústrias de etanol, de milho, no valor de 7 bilhões e 500 milhões de reais, afirmaram aí, portanto, que estão desfazendo essa parceria, estão desistindo dessa parceria entre essas duas gigantes, que trouxe uma grande expectativa para o setor do agronegócio e deixou, claro, algumas pessoas frustradas, primeiramente surpresas e depois frustradas. Mas é claro que é importante a gente entender boa parte dessa situação, por isso que os nossos analistas tentarão nos ajudar hoje por aqui, para que a gente chegue, ou pelo menos tente chegar a uma conclusão. Por que é que essa parceria não deu certo? Por questões meramente estratégicas das duas empresas, que foi o que diz o comunicado de ambas, ou seria uma crise no setor? A gente precisa entender antes de sairmos falando por aí. Vamos tentar entender então o que está acontecendo entre essas empresas para que esse anúncio fosse feito ontem ainda, viu? A gente traz também no programa dessa quarta-feira mais informações divulgadas inclusive pelo governo brasileiro, que o Brasil lança aí uma proposta para quadruplicar combustíveis sustentáveis. Eu acho que essa aí já mata inclusive, né, uma das teorias anteriores que eu mencionei aí sobre uma crise no setor, né? Então o Brasil ele quer quadruplicar os combustíveis sustentáveis e a gente vai trazer também uma outra esfera da análise de combustíveis sustentáveis, já que os Estados Unidos não está nem um pouco feliz com a negociação aí global, né, para combustível para navio, enfim, a gente vai falar sobre Trump também hoje por aqui. A gente volta a falar sobre um assunto que nós mencionamos ontem por aqui, que é a energia solar no Brasil, a geração de energia, e claro, como no nosso programa debatemos o agronegócio, a gente foca aí nas informações do agro, energia solar no campo, como a medida provisória 1304 desse ano de 2025 deve trazer insegurança jurídica para produtores rurais. A gente vai falar ainda sobre sustentabilidade, trazer mais argumentos, já que ontem a gente não teve tempo suficiente para conversar sobre esse assunto. Hoje a gente volta a falar sobre ele. O programa só está começando, eu já vou fazer o convite para os nossos analistas. Ele é especialista em negócios e contribui diariamente com seu conhecimento por aqui. Seu Bianco, obrigado pela sua companhia mais uma vez. Boa noite, José. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Daiane. Com muito prazer, estamos aqui de volta hoje para a gente debater e conversar um pouquinho mais sobre o agronegócio. Ficou surpreso com a notícia do encerramento aí das tratativas entre a AMAGGI e Impasa, seu Bianco? Muito surpreso. Achei que as duas gigantes iriam se unir e com isso as duas gigantes teriam muito mais benefícios. Vejo com outros olhos para o lado do produtor, que penso que o produtor poderia, com a centralização na compra principalmente de milho, essas duas empresas iriam manipular o mercado. Assim como elas se tornando concorrentes, eu acredito que quem sair ganhando um pouquinho mais é o produtor. Então. Daiane Kirnev, seja bem-vinda mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Você também foi pega de surpresa com esse anúncio? Boa noite, José, boa noite, Bianco, boa noite, telespectadores. Realmente a gente foi pego de surpresa já desde o momento que eles anunciaram essa união, né? Não parecem ser empresas que têm, assim, afinidades, né? Que têm interesse em comum. Aí agora, depois de um anúncio desse, a gente sempre pressupõe do fato de que eles
tivesse um pré-estudo, né? E agora, tão rapidamente como começou, rapidamente terminou também. Então foi uma surpresa para mim. Vamos lá, descobrir mais informações a respeito desse assunto. O programa só está começando. Vamos debater o agronegócio? E esse assunto já é o nosso primeiro assunto de hoje. Olha só, a notícia é a seguinte: as gigantes Impasa e Amaggi desistem da parceria de 7 bilhões e 500 milhões de reais e, claro, frustram, né, municípios de Mato Grosso. Alguns municípios já tinham aí, né, a expectativa de construção de algumas unidades. A exemplo do primeiro município a receber uma fábrica, né, uma indústria de biocombustível, que seria a cidade de Rondonópolis. Depois algumas outras cidades do estado de Mato Grosso também tinham a expectativa de receber plantas das duas, né, que seria o que chama-se de joint venture, que é uma junção das duas, né, para montar uma empresa só. E a nota, inclusive foram 2 notas divulgadas, porém com o mesmo conteúdo. O texto das 2 notas é o mesmo. Se a gente tiver aí, inclusive, Paulo, para a gente mostrar para o nosso telespectador o que diz a nota entre as 2 empresas, qualquer uma das duas, né? As duas têm exatamente o mesmo texto, o que muda é só a publicação, que tem o nome de cada uma delas, né? Olha aí, no caso, então, vamos ler da Amaggi, só então reiterando, o texto é o mesmo, tá? O conteúdo é o mesmo. A Amaggi e a Impasa informam aos públicos de interesse e ao mercado em geral que, de comum acordo, decidiram encerrar as tratativas para a formação dessa joint venture voltada à produção de etanol de milho. A decisão foi tomada após ambas as empresas concluírem que possuem visões distintas quanto à estrutura e à governança do projeto, optando por seguir caminhos próprios neste momento. O processo foi concluído de forma transparente, colaborativa e com total alinhamento aos princípios da boa governança corporativa. As companhias reafirmam o respeito e admiração mútua e permanecerão abertas a avaliar futuras oportunidades de cooperação em áreas de interesse comum. Amigos, Paulo, vamos colocar também a outra, só para o pessoal de casa também entender que a nota da Impasa também é a mesma, né? Mas olha só, o processo foi concluído de forma transparente, tá, aqui a parte que eu quero ali, a segunda estrofe. A decisão foi tomada após ambas as empresas concluírem que possuem visões distintas quanto à estrutura e governança do projeto. Vamos terminar por aí. Daiane, na sua introdução aqui sobre esse assunto, né, você falou também da surpresa da junção entre elas. Eu também estava me perguntando, justamente por conta desse parágrafo aí, a decisão foi tomada após ambas as empresas concluírem que possuem visões distintas quanto à estrutura e à governança do projeto. E aí eu parei para me perguntar, se elas são empresas tão grandes, tão gigantes, eu acho que o planejamento ele está bem, ou deveria estar, ou não sabemos do que se trata, bem atrelado às suas decisões. Então, enxergar que as duas têm visões distintas quanto à estrutura e à governança de projetos depois do anúncio de uma aliança, para mim não me convence. Para você convence? A gente sabe que essas empresas, empresas já muito estruturadas, né, elas têm já as compliances, né, que já delimitam, né, as visões, perspectiva, valores e tantas outras coisas que já estão pré-determinadas, né, contratualmente. Então, assim, é uma surpresa no sentido de que para eles fazerem um tipo de anúncio desse, eles já estudaram a estrutura, já conhecem as normas, já conhecem as regras e visões. Um ponto que eu comentei, que a minha surpresa
maior foi quando eles anunciaram a junção. Porque, para mim, a Impasa e a Mage têm posturas e identidades opostas. Eu acho a Impasa uma empresa muito neutra. Ela não se envolve em aspectos políticos. Você quase não vê o pessoal da Impasa dando entrevista. Eles são muito discretos e tentam, talvez, não se envolverem. A gente está entrando... posso estar falando aqui uma opinião que não seja a real, é só uma opinião pessoal mesmo, mas a gente está entrando num ano político. Daqui a um ano a gente tem eleições presidenciais, e a gente sabe que a Mage, a família Mage, ela é muito envolvida com questões políticas. E, inclusive, o seu Mage, né, ele tem uma predileção e ele tem já um viés político voltado ao PT, que é o atual governo. E isso nem sempre tem um viés muito positivo, principalmente para o setor do agronegócio, né? Então, o Mage mesmo já deu algumas entrevistas, já falou sobre isso, e agora reacendeu. Esses dias atrás, eu vi uma entrevista dele falando que muitas pessoas o procuraram para assumir a governança do Estado. E quando a gente fala em junções, né, acaba que afeta, né, as empresas diretamente quando é a mesma coisa que a sua família se envolver na política. Acaba afetando os negócios, todo mundo fica sabendo. Acaba que tem, muitas vezes, esse tipo de empresa que tem uma consideração política, na sua estrutura, ela já inclui, né, um pagamento de um determinado político para fazer propaganda política, ou para fazer propaganda da sua empresa ou da sua pessoa como marketing pessoal com viés político. Então são visões assim que acabam muitas vezes conflitantes. E a gente tem visto que nessas últimas semanas o senhor Blairo Maggi, ele tem dado entrevistas nesse sentido de governança. Então isso pode também incomodar aquela outra empresa que não tem essa postura política e muitas vezes também não concorda, né? E quando a gente fala ali em governança, um outro aspecto que muitas vezes a gente deixa para ver em cima da hora, mas é um fator importante, governança é quem manda. E quando a gente está unido, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de quem vai ser o detentor da decisão final, porque são duas que mandavam e agora uma só. Então, um vai ter que ceder, né? Em governança, se eles estão com problemas de governança, certamente não chegaram num delimitador comum. E já nesse aspecto todo de governança, quem vai mandar, quais serão, né, as destinações de lucros, investimentos, patrocínios, muitas vezes doações. Então, pode ser que eles não tenham entrado num consenso. Mas o que a gente sabe é que a Mage e a Impasa, elas têm uma capacidade distinta, né, com relação ao negócio. A Mage não tem nenhuma empresa produtora ali de etanol e também a Impasa não tem essa tecnologia toda com logística que a Mage tem. Então, a união delas com certeza seria favorável para elas. O seu Bianco trouxe um aspecto muito legal aqui que talvez para o produtor não fosse tão interessante, né? Porque quando a gente junta, né, as empresas, elas ficam maior, elas têm um poder de mercado muito maior. Eu já acredito que a Impasa já tem um grande domínio sobre precificação aqui no nosso mercado. Imagine se unir com a Mage, né? Então, provavelmente para o produtor rural seria algo que a precificação seria muito baseada com a deles. Na formação deles seria certamente eles que definiriam preços muitas vezes. E isso para o produtor rural acaba que fica cheirando assim um cartel. A gente tem essa impressão que não seria tão bom para o produtor. Mas aqui que a gente tem que deixar claro é que eles vão acabar com a parceria, mas a Mage vai tocar o projeto. Não de forma tão grande como era antes, mas ela pretende dar continuidade ao negócio. Existe a expectativa, né, dela continuar, já tem aí expectativas de que ela
vai dar continuidade aí, pelo menos a esse primeiro projeto, inicialmente, de Rondonópolis, com 2 bilhões e meio de reais. E, seu Bianco, do anúncio da junção entre elas até o anúncio do encerramento dos negócios foram 45 dias. Sua opinião, ela está de acordo com o que a Daiane acabou de explanar por aqui também? Estou de acordo e estou achando que eles gastaram um bom dinheiro desnecessariamente, né? Porque fizeram pesquisas, tentaram reuniões, gastaram dinheiro e tempo, né? Daiane também falou o tema do cartel, né? Talvez esse possa ser um grande motivo também deles terem deixado de se unirem, porque está tendo a Biov, vamos dizer, todo mundo sabe, né? A Biov tem esse problema de que o governo do estado está contra esse grupo de empresas. Dentro dessa Biov está a MAGE. Então, dessa maneira, acho eu que pode ser que a Impasa também poderia ser prejudicada. Dessa maneira, penso eu que pode ter sido um dos motivos deles não terem ou terem deixado de fazer essa união. O bom da gente saber é que o produtor talvez tenha um pouquinho mais de poderio na venda do seu produto. Para quem, só para a gente exemplificar um pouco melhor, a Impasa foi a primeira indústria da América Latina a produzir etanol do milho. Ela começou com 2 indústrias no Paraguai, depois ela veio, a primeira indústria no Brasil foi essa de Sinop, que hoje é a maior do mundo, depois se instalou também em Nova Mutum, e assim foi. E hoje ela está em Balsas, no Maranhão, ela está em Dourados, no Mato Grosso do Sul, tem inúmeras empresas. O mercado está aberto e aí, vamos dizer, cada uma delas pode acrescentar. Quanto à MAGE também, a família MAGE vem de produção de grãos, e hoje a MAGE é uma potência. Se juntassem as duas, o que aconteceria? Iria se usar a tecnologia da Impasa, iria se usar os meios de comercialização e da própria da MAGE. O que a MAGE tem? A MAGE tem inúmeros silos e secadores que recebem muita produção de todo mundo. São mais de 5 mil produtores rurais que entregam milho para a MAGE. Dentro desse grupo, dentro disso daí, ela tem transportes. Hoje, a família MAGE também adquiriu, né, esses dias até a doutora Daiane citou, né, adquiriu inúmeros navios para ir para o transporte fluvial para transatlânticos, né, e eles têm muito transporte também de barcaças. Então, a MAGE tem muito ela tem produção própria também de milho. Essa união das duas fariam com que as duas se unissem e não fossem concorrentes. Dessa maneira, elas vão cada uma ter a sua vida própria. Penso eu que espaço tem para todos, tanto desses estudos de viabilidade, que eles tinham 3 estudos, se não me engano, de viabilidade, que como você citou, Rondonópolis, Campo Novo do Parecis e Querência, são cidades de produção altíssima de milho. Então, todas essas cidades, elas têm muito poderio, tem muita matéria-prima, que é o milho, e automaticamente vai ter muita condição, e o Brasil se estende muito para você ter muita produção do etanol. Qual é o problema, no meu entender, com esse crescimento muito grande da produção do etanol? É o DDG. O subproduto, para quem não conhece, é o subproduto do milho. O que sobra na moagem do milho é o DDG, que isso serve para quê? Para alimentação principalmente de animais. Porém, o DDG, ele tem um custo muito alto de secagem. Se você for comercializar ele nos primeiros dias, ele é muito viável em 3 dias, porém o transporte é muito complicado. O custo de transporte é elevado. Para você transportar ou para você exportar, como se fosse para a China, tem que ser o seco, que daí o seco tem um custo mais elevado de secagem. Porém, sempre se dá um jeito quando você tem produções altíssimas assim. Eu quis trazer também esse debate aqui, porque eu acho que a informação por si só, solta,
acho que ela pode levar a um entendimento errado de muita gente, né? Então, Impasa e Amaggi desistem de parceria. E aí, acho que muita informação começa a rolar um pelo outro, um diz que me disse, acredito que talvez seja assim que aconteça, né, entre quem talvez não tenha acesso à informação, mas é por isso que eu quis trazer por aqui. Aí eu volto para o seu Bianco, a gente deve descartar, né, porque o que a gente fala diariamente por aqui de um setor cada vez mais pujante, que é o do etanol de milho, continua a todo vapor. A doutora Daiane já comentou e corretamente que deve ter sido maior de problemas de quem é que vai administrar, quem é... isso teria um corpo docente, umas pessoas lá queriam... A definição sempre é de um conjunto de pessoas. Porém, nessa composição de um conjunto de pessoas, que haveria um cacique, vamos dizer assim, um chefe. Talvez não tenham chegado num denominador comum nesse chefão. Talvez, para mim, no meu entender, só pode ser isso, porque de outra maneira não posso acreditar que possa haver. O mercado, Jossan, ele está aberto e em expansão, cada vez mais pessoas indo para esse lado do etanol, quanto mais o próprio Brasil defendendo de que é renovável, que beneficia produtores, que... né, tantas vantagens em contrapartida do petróleo, que é fóssil. Então, isso o mercado tem espetacularmente muito espaço. Daiane Kirnev, para encerrar esse assunto. Jossan, a gente sabe que seria com certeza uma vantagem econômica, mas o seu Bianco trouxe uma palavra ali que eu lembrei de uma frase: é muito cacife às vezes para pouco índio, né? Cacique para pouco índio. Então, essa questão de governança também é algo que é importante, né? E também, eu acho que o ponto mais importante ali que acaba pesando é a participação política, porque eu não vejo a Impasa como uma empresa que gosta de se envolver em matéria ou virar noticiário. E a Amaggi está aí à frente da Biov, né, com essa ação que até eles moveram para manter a moratória da soja. Então, são temas e são posições bem polêmicos, e às vezes a postura da empresa não é aquela, né, não tem a mesma visão, e acaba sendo conflituoso. E quando você escolhe alguém de governança, muitas vezes ele tem que ter a mesma visão. E eu vejo que eles têm uns aspectos bem diferentes, principalmente políticos. A gente pode notar aí pelas notícias, né, e pela mídia. Muito bem. Posso só queria acrescentar, Jossan. Pode ir. Sobre a Biov, né, a Impasa com certeza tem também benefícios governamentais do estado do Mato Grosso. E se ela estivesse junto com a Amaggi, e com certeza até o ano que vem vai ser decretado que a Biov ali usou como um cartel, ela teria e temeria que poderia ela também perder esses incentivos fiscais. Então isso seria muito conflitante para ela e de muito prejuízo para ela. Muita análise ainda para ser feita, hein? Talvez você vai ter informação que vai rolar por aí, Daiane, no decorrer do tempo. Justamente isso que o Bianco falou faz bastante sentido, né? A gente tem uma ação já no CAD que analisa essa formação de cartel, em que a Biov faz parte pela Amaggi, né? Então, a junção deles, será que não configuraria que a Impasa é conivente desse tipo de ação? E, de acordo com a lei do Catani, né, quem faz parte da moratória e desses acordos que são regulatórios de mercado acaba perdendo incentivos fiscais do estado de Mato Grosso. Então, certamente, a Impasa também pode ter pensado ou se socorrido a esse tipo de informação.
Vamos ver se alguma hora a gente descobre aí mais informações a respeito desse assunto. Seu Bianco, quer falar mais alguma coisa? Não, pode seguir, José. Beleza. Então pronto, eu vou fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho eu chamo vocês, tá? Vamos fazer uma pausa aqui no próximo bloco, a gente continua falando sobre combustíveis, né? Que a gente está falando no final das contas sobre combustíveis, e a gente vai falar sobre o Brasil, que anunciou que quer quadruplicar os combustíveis sustentáveis. Vamos falar sobre essa proposta já, o nosso intervalo é rápido, a gente já volta. O Agrodebate desta quarta-feira, dia 15, está de volta. Continuamos falando sobre combustíveis sustentáveis, que era o nosso assunto no bloco anterior, porém agora a gente vai para a parte da produção deles, né? Antes a gente falava sobre a Enpasa e a AMAGGI, que anunciaram que a sua parceria foi extinta. Agora a gente fala sobre o anúncio do Brasil, que anunciou a proposta para quadruplicar combustíveis sustentáveis, e isso foi um lançamento que aconteceu ontem, terça-feira, no segundo e último dia de negociações da pré-COP30 em Brasília, que é uma iniciativa chamada de Compromisso de Belém pelos Combustíveis Sustentáveis, ou Belém 4 vezes, que é o quadruplicar, no caso, né, os combustíveis sustentáveis, e que pretende somar esforços para quadruplicar a produção e o uso, claro, de combustíveis sustentáveis até o ano de 2035. O texto, minha gente, ainda está sendo negociado pelo Brasil com países parceiros, como por exemplo Índia, Itália, Japão, e vai ser publicado nos próximos dias, conforme informou o Palácio Itamaraty. A ideia é que possa ser endossado durante a cúpula do clima, né, em 6 e 7 de novembro em Belém, quando os chefes de Estado e de governo estarão reunidos para dar o pontapé aí nas negociações da COP30, que começará 3 dias depois. A meta de quadruplicar a produção de combustíveis sustentáveis tem como base o relatório da Agência Internacional de Energia, que foi publicado mais cedo, e o documento aponta alternativas como hidrogênio e derivados, biocombustíveis, biogases e sintéticos para expandir a base de uso e a difusão desse tipo de energia. Eu já vou compor a nossa bancada digital aqui com ele, que é especialista em negócios, o seu Bianco, e a Daiane Kirneve, que nos ajuda também com informações sobre o agronegócio. Meus amigos, junto com essas informações, não teria como eu não linkar uma informação, porque essa informação por si só é muito boa, a gente traria aqui ela e iria falar muito bem, iríamos falar dos combustíveis, dos biocombustíveis, que a gente já sabe que são sustentáveis, é uma energia renovável, a gente produz o milho todos os anos, aí, ó, enfim, não é igual o petróleo que se perde, não é uma energia renovável, e enfim, é pior também para o nosso planeta. Os Estados Unidos, coincidentemente, afirmou que fez uma ameaça de retaliar os países que adotarem regras para descarbonização do setor marítimo. E o Brasil está apostando, né, em biocombustíveis aí. Então não tem como não linkar essas duas informações, porque a gente está falando aí dos Estados Unidos, né, e de países produtores de petróleo que estão fazendo uma certa pressão. E aí, vou começar com o seu Bianco, que a gente está fazendo o nosso esforço, mas daí vem países como os Estados Unidos, a maior potência do mundo. De certa forma, essa ameaça ela pode impedir o Brasil de continuar com negociações, na sua opinião? De alguma maneira, isso pode brecar
o nosso selo verde, a nossa escalada pelo selo verde? Jossan, eu acho que não, porque o interesse dos Estados Unidos é interesse comercial deles, e é um país, os Estados Unidos, lutando contra um outro país que é o Brasil, cada um com suas forças. E nós temos muito esse poderio, essa condição do etanol ou desses renováveis. O que me deixa assim muito alegre é que eu vejo que quem também está defendendo a bandeira brasileira agora nesse momento daí é a nossa ministra Marina Silva. Isso sempre foi contra produtor, foi contra tudo, contra todos. Então agora ela está falando que essa energia renovável é ótima. Ai, que benção! Isso aí fazem séculos aí que estamos batendo nisso e que isso é bom. E ela foi sempre contra. Agora, então, simplesmente porque eu acho que ela quer ser contra o Trump também, não que ela seja muito favorável às energias renováveis, mas que pelo menos vai ter que defender o Brasil nessas condições aí. Então, para mim, simplesmente o discurso e a defesa da Marina Silva, para mim, já estou de muito agrado com essa tese das energias renováveis. Já valeu o negócio, né? Daiane Kirnev, e sua opinião? Jossan, as energias renováveis, os combustíveis renováveis, eles são uma excelente solução. E para vários aspectos, né? Além deles serem sustentáveis, eles vão trazer uma rentabilidade para o Brasil. Afinal de contas, nós quem produzimos o milho, nós quem produzimos o etanol, nós que exportaremos esse precioso combustível, né, que é mais limpo. E aqui a gente também tem um outro sentido que eu achei muito interessante. Quando a gente fala nos biodiesel, talvez seja até uma solução para o Brasil, porque essa mistura de óleo de soja junto com o diesel, ele faz com que a gente utilize parte dessa produção de soja que tem sido aumentada ano a ano, né? E a gente tem sempre essa preocupação e essa dependência de vender para a China como matéria-prima sempre. Então, talvez saia um pouco dessa matéria-prima e passar um pouco para o industrializado e não depender tanto de um fornecedor, de um consumidor só, né? Isso que a gente falava. Quem sabe assim a gente sai um pouco dessa dependência e comece a vender de forma industrializada nossa soja como óleo de soja no combustível. Eu acho que seria uma excelente alternativa para o Brasil, porque a gente sabe que a China cada vez mais ela busca a sua independência, né? A gente já viu que ela tem explorado a África e já pretende produzir lá. E o Brasil, assim, pode deixar de ser o celeiro. Então, a gente não tem que ficar sempre sentado esperando as novidades acontecerem para tomar uma providência, né? Sempre agir antecipadamente. E isso é uma coisa, é uma forma de agir com antecedência, pensando na economia futura. E não só na economia, né? Já que o Brasil tem dado exemplo de sustentabilidade, ele tem trazido energia renovável, combustível renovável, e a contrapartida, né? Poucos países utilizam o etanol, carros flex, né? Isso é uma novidade brasileira, inclusive. A gente tem essa produção já própria, suficiente. Isso também traz benefícios ao meio ambiente, porque eles não são poluentes e eles são renováveis. Todos os anos eu posso plantar milho, eu posso plantar cana novamente. E os combustíveis fósseis não. A gente tem uma limitação, né? Uma matéria esgotável de combustíveis fósseis, mas o domínio dos petroleiros ainda é muito grande, né? Eles são muito fortes. E quando a gente fala que os Estados Unidos têm um interesse em, muitas vezes, até taxar, é uma pressão já comercial, né? De interesses comerciais. Mas aqui, quando a gente fala... É até engraçado, né? Que o Brasil tem sido cobrado tanto, mas aí quando ele leva alternativas sustentáveis, aí parece que não é o Brasil que eles falam, né? Que é o Brasil que não é sustentável, mas está aí oferecendo produtos que são de custos baixos, que são sustentáveis, que são muito bom para o meio ambiente, também que pode ser feito, né? De energia renovável, de produto renovável. E a única surpresa para mim aqui
é que eles incentivam muito, né, a venda de energia renovável, mas aí a gente teve um assunto que a gente falou ontem, né? Mas já querem taxar nossa energia renovável, né? Os fornecedores de usina elétrica e certamente receberão novos encargos. Então, é um tipo de incentivo que não existe, né, na produção. Vocês produzem aí, pagam bastante impostos que a gente vai achar mais mercado para gerar mais dinheiro. É mais ou menos isso, né? Porque incentivo mesmo é zero. A gente tem aquela MP que comentávamos, né, de 2025, que fala sobre a energia elétrica, né, inclusive a solar, que pode ser prejudicada por uma medida provisória agora que a gente vai falar no próximo assunto. Mas aqui, voltando ao assunto dos combustíveis sustentáveis, com certeza a implantação de novos combustíveis do etanol mesmo, eles até trouxeram outras alternativas aqui, outros países, né, europeus trouxeram outros combustíveis, mas eles não competem com o combustível brasileiro, nem no preço, nem na eficiência, né, eles trouxeram derivados de amônia, hidrogênio, só que os custos desses outros combustíveis oferecidos não chegam nem perto do combustível brasileiro, que além de ser limpo, ainda tem um custo baixo. A gente sabe que o etanol brasileiro tem um custo muito baixo e o biodiesel hoje também ainda tem um preço muito acessível. E no Brasil, a gente já tem uma obrigatoriedade de uma taxa mínima, né, de ser colocada junto com o combustível e ela vai ser gradualmente aumentada. Algumas críticas de alguns setores são com relação à produção, ao consumo, né? Porque se esses combustíveis forem para o mundo inteiro, então esse alimento ele passaria a ser destinado só aos combustíveis, né? Porém, Jussan, a gente sabe que cada vez mais a produção agrícola no Brasil ela tem se expandido. Então a gente tem que achar outras destinações que não sejam só a venda para a China, né? A gente não tem que ficar bitolado só nisso. E o Brasil tem ainda muitas áreas degradadas e muita capacidade tecnológica de aumentar a sua produtividade. Então, não vai faltar alimento para o Brasil, não vai faltar alimento para ninguém. Muito bem, seu Bianco. Jussan, o que me deixa contente isso daí, porque os Estados Unidos, ou principalmente o Trump, contra-atacou na notícia brasileira. Mas o que me deixa mais contente é que essa pauta dessa reunião é uma subpauta para a própria COP30, né? Então, dia 6 e 7 de novembro agora eles vão se reunir para decidirem quais serão os temas a serem discutidos, principalmente na COP30. Então, isso me deixa muito alegre. Por quê? Porque o meu medo é que na COP30 só possa discutir menos desmatamento, só aquilo que prejudica o nosso Brasil. Nesse pensamento, nessa linha, haverá, então, uma pauta, haverá essa discussão em virtude dessas energias renováveis. E aí o Brasil sai na frente. Por quê? Porque o Brasil tem energia, essas energias que a gente está muito bem de biodiesel e de etanol, mas nós temos também a energia eólica, que temos ventos de norte a sul do Brasil, principalmente norte e nordeste, temos muita condição de ter muita energia eólica, né? Temos hidrelétricas, que as hidrelétricas beneficiam todo mundo, tem muita gente contra hidrelétricas, mas se você fizer uma represa, se você fizer a passagem dos peixes, se você fizer essa represa, automaticamente haverá o quê? Melhores condições. E quem é que não gosta de um lago? Haverá mais condições de divertimento, de lazer e gerando energia. Então, o Brasil está, assim, muito, muito à frente com todos esses fatores que nós poderemos discutir e que tenhamos muitas vantagens nessa COP30. Então, me agrada muito esse tema e acho eu que se o Brasil for, principalmente nesse tema aí, deixar um pouquinho de lado as críticas de países como europeus, que vêm aqui só falando em menos desmatamento, desmatamento zero, ou temas nessa posição, isso o Brasil vai ter uma COP30 muito vantajosa.
Eu acho que a Marina Silva, assim como outros e como todos os brasileiros, a hora que a gente está falando, a gente pode falar, mas se vem aqui dentro, a gente quer falar bem, né? Quase aquela história de eu posso falar também no meu país, mas vocês não podem. Então, acho que está mais ou menos nesse sentido. E se seguir assim, a gente pode realizar até outras COPs por aqui. Vai lá, só um tema. caminhando para encerrar. Na COP de Dubai, lá, eles já haviam dito que deveria ser priorizado principalmente as energias renováveis. E aonde é que tem incentivos para isso? Então, só reacender o que foi decidido lá na COP 28, que agora é a COP 30. A meta era de triplicar a capacidade global de produzir energia renovável e duplicar a taxa de eficiência energética até 2030, o que foi acordado em 2028 em Dubai. Daiane, algo mais para complementar? Quer encerrar? Objeção. Então vamos fazer o nosso último intervalo comercial de hoje. No próximo bloco a gente volta a falar de um assunto de ontem, viu? A gente volta a falar da medida provisória 1304 de 2025, que traz novos custos para produtores rurais aí, né? Tá bem ligado à informação de energia no campo, a energia solar no campo, e isso trouxe insegurança jurídica para o produtor rural, enfim, para muita gente, mas o nosso foco é no produtor. Vamos voltar a falar sobre isso já, o intervalo é rápido. O Agrodebate dessa quarta-feira, dia 15, está de volta. O assunto agora, mais uma vez, já que nós discutimos ontem sobre isso por aqui e agora voltamos a falar, é a medida provisória 1304 de 2025 do governo federal e que traz insegurança jurídica para o produtor rural, que inicialmente tinha uma lei que garantia a ele que se ele fizesse investimentos para esse lado, era o lado bom aí, que era através da lei 14.300 lá de 2022, e aí fez com que muito produtor rural investisse na área da geração de energia solar, né? E depois, esse ano, em julho, veio a medida provisória do governo federal, a 1304 de 2025, e que traz aí algumas informações adicionais que parece que tiram parte dos benefícios dessas pessoas que fizeram investimento em energia solar, com a possibilidade de cobrança de algumas taxas adicionais, e aí traz aquela famosa insegurança jurídica. Ao mesmo tempo que o produtor rural, né, meus amigos, já vamos montar a nossa bancada digital mais uma vez por aqui, com o seu Bianco, nosso analista de negócios, e Daiane Kernev, nossa analista de agronegócios. Ao mesmo tempo que o produtor rural garante investimentos, né, em fontes de energia sustentáveis, a gente está falando aí de energia solar, qual que é o impacto ambiental disso, né? Daiane, ontem você comentou bastante, né, sobre esse assunto, teceu algumas críticas, né, sobre esse assunto. A gente falou, você mencionou bastante algo relacionado aos encargos de complemento de recursos, né, aqueles encargos adicionais, e a gente volta a falar sobre isso porque, pelo que eu entendi um pouquinho, sobre esses encargos de complemento de recursos, ele foi criado para suprir um eventual déficit da CDE. O que é a CDE? A CDE é a Conta de Desenvolvimento Energético, que ela garante subsídios para aquelas pessoas que não têm condições. O Brasil garante, né, taxas menores para quem não tem condições, para isso, para aquilo. E de onde é que sai esse dinheiro? Ela sai dessa CDE.
E aí, para que essa CDE continue de pé, precisa desse encargo de complemento de recursos, que nada mais é do que você suprir, né, um eventual déficit dessa gordura que o governo tem para suprir outros problemas. Então, chega com esse encargo e da onde é que vai tirar? Das outras pessoas, né, Daiane? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Exatamente isso, Jossan. Só que assim, qual que é o problema todo, né? Que a gente falou ontem e eu vou falar novamente, que às vezes pode ser que tenha algum telespectador que não assistiu ontem. Então, nós estamos falando da produção de energia solar. A produção de energia solar tem uma lei que é 14.300, deixa eu até ver, 14.300 de 2022, que ela estipula qual que vai ser a forma de cobrança, a cobrança do uso da rede, né, para quem produz a energia solar, porque hoje a gente não tem uma geração por bateria, então a gente utiliza a rede e paga por essa rede. E esse pagamento, ele vai aumentando gradualmente até 2029. Então, o que acontece? Quando a gente trouxe aqui no aspecto do campo, significa o quê? O campo, muitas vezes, eles fazem um levantamento dos custos, né, dessa geração de energia, dessa indústria de energia. Eles falam usina de energia, independente do tipo de geração, eles falam usina de energia. E essa usina de energia solar, ela tem uma lei que predispõe como que seria gerada. Então, o produtor que foi lá e fez esse investimento, ele fez a conta. Quanto que ficaria as mensalidades e até quanto que ele poderia pagar para fazer esse investimento de acordo com uma lei que já estabelece, não estabelecia, estabelece as regras. Então, isso significa segurança jurídica, você fazer algo baseado numa lei que é vigente e que te garante seus direitos e seus deveres. Agora, vem, por meio de medida provisória, tentar aumentar encargos complementares, encargos esses que são com destinação social governamentais. O consumidor já paga seus impostos na conta de energia, já paga suas tarifas e já tem uma lei que disciplina. Agora, querer colocar vários aspectos sociais sempre na conta daquele que está produzindo uma energia limpa. A gente estava falando agora sobre a COP, no assunto anterior, falando do Brasil como exemplo, né, de produção de energia sustentável. Tá, mas agora o Brasil vai produzir energia sustentável e vai ter que ficar pagando encargos, impostos, ou seja, mesmo quando o brasileiro está fazendo algo bom, que é sustentável, ele ainda é penalizado. É penalizado, exatamente isso que eu tenho a dizer, porque não tem outra situação. A gente vê que os gastos públicos eles têm aumentado, os gastos setoriais têm aumentado. A gente viu que hoje a CDE já gasta 30 e poucos bilhões de reais. Eles querem aumentar esse orçamento para 40 bilhões. E da onde que eles querem tirar? Eles querem tirar de qualquer jeito, custe o que custar, de onde for, mesmo que seja alguma coisa que seja benéfica para o Brasil. Já tem estudos, José e telespectadores, de que se a gente não tivesse energia solar, nós teríamos um apagão, uma falta de energia. Então, a energia solar, ela contribui muito para o desenvolvimento e para a manutenção da energia. Mas aqui, o que a gente vê é uma imposição injusta àquele que investiu. E a gente está falando dos produtores aqui, mas não é só para os produtores que isso vai recair, não. Para você também que colocou a sua energia solar na sua casa, eles também querem colocar taxações complementares. E daqui a pouco, aquelas pessoas que muitas vezes tiraram um recurso já contado da sua conta de energia, começar a vir essas contribuições complementares, vai ficar mais caro do que elas pagavam de energia antes. Então, acaba virando um investimento inviável, porque quando você decide fazer a instalação de uma usina, vem um projeto para você, verificando quanto que você vai economizar no decorrer do tempo, aí, no tempo de vida útil dessa energia. E daí você colocar mais encargos complementares para essas pessoas, depois delas já terem investido, é um baita golpe, né? É você não ter segurança nenhuma num país
que muitas vezes faz uma coisa e depois desfaz, e a gente fica de que forma, né? Parece que a vantagem no Brasil é não fazer nada nunca, né? Porque você não tem segurança. Muitas vezes, comprou uma propriedade, daqui a pouco não é mais sua. Você fez um investimento de energia, daqui a pouco eles vão taxar. Até tinham uns comentários, né? Porque na energia solar já incide tributos. Aí o pessoal ainda ficou falando, né? Até para o governador, vai taxar o sol? O sol é uma fonte inesgotável, né? E a gente vê que o sol é de graça, o sol é de todos. Daqui a pouco vão começar a cobrar do nosso ar também, o ar, o sol e mais um tanto de outras coisas. Então a gente acha injusto e constitucionalmente inconstitucional, porque algo que você já tem um direito adquirido vem com uma medida provisória. Uma medida provisória, ela só deveria ser utilizada com um aspecto de urgência. Qual que é a urgência em aumentar sempre encargos? Né? Não existe nenhuma urgência nessa medida que foi adotada. Simplesmente ela é uma medida injusta. E eu até pedi para você trazer aqui novamente para a gente falar um pouco mais, porque não é só o produtor que vai ser afetado, né? E a gente afeta indústrias também, né, Jason? Porque assim, quando você pensa em uma energia solar, a gente pode dar um exemplo, tem a eólica, mas a energia solar ela é muito utilizada no Brasil hoje em dia. Ele revela autonomia e revela também a sustentabilidade de um negócio, porque muitas vezes aquele investimento ele já tem um valor garantido para que tenha geração de renda, né? E a gente aumentar... Eu falei uma coisa ontem para vocês, você aumentar as regras no meio do jogo, depois que você já está jogando, não é justo, né? Não é certo, não é correto. E é isso que tem acontecido no Brasil. Seu Bianco. Eu queria só completar, a doutora falou muito bem, a diferença da energia solar com eólica e hidrelétrica. A energia solar ela pode ser feita por qualquer um de nós, qualquer um consumidor pequeno, enquanto que se você for usar a usina hidrelétrica, você precisa fazer uma represa, volumes altíssimos de dinheiro. Um consumidor com uma casa residencial não tem essa condição, nem nela, nem na eólica. Então, a grande vantagem da solar é que isso, qualquer produtor, qualquer casa, hoje você vê, principalmente no Mato Grosso, quase todas, ou a maioria das casas, tendo essa tendência. E o que é que tem hoje, que é essa taxação também, que eu acho muito injusta. Quando muita gente criou a primeira usina, as primeiras usinas solar, como que era, Josânia? Um fazendeiro fez a sua usina lá na sua fazenda, por quê? Em virtude que ele tinha mais espaço. Então, aquele consumo que ele tem dentro da fazenda, ela não é taxada. Porém, os outros consumos, vamos dizer que se você tem uma casa na cidade e você quer usar o excedente dessa energia solar, o que acontece? Você, teoricamente, teria que jogar isso na rede. E eu acho justo que quem tem a rede, seja a empresa que for, acho justo de cobrar. Porém, você tem que jogar na rede, você paga, entre aspas, o aluguel da rede para levar essa energia até a cidade. E, além disso, agora, então, já começou impostos e mais impostos. Agora, eu vejo que o nosso governo ele tem o quê? Taxação em cima de taxação, principalmente para arrecadar mais dinheiro, para tapar os buracos que ele mesmo cria. Só para complementar uma informação ainda do que vocês estão falando dessa medida provisória, olha só o que ela faz. Ela fixa que a CDE, que é a Conta do Desenvolvimento Energético, ela terá um teto orçamentário anual, ou seja, ele não pode arrecadar mais do que o limite previamente definido, e caso as despesas ultrapassem esse teto, é aí que vem os encargos. E aí joga na conta de cada um de nós que temos energia solar. Caso as despesas ultrapassem esse teto, esse excesso será cobrado através do encargo de complemento de recursos. E ontem a Daiane falou, né, Daiane, que
não tem como saber o quanto que vai ser cobrado, porque vai depender do quanto que vai ser gasto. Então, excedeu tanto, um ano excedeu tanto, outro ano excedeu outro tanto. Como que você vai ter uma previsibilidade? Como que você vai colocar na sua tabela de gastos quanto que você vai gastar com alguma coisa se você não sabe o quanto que o governo vai gastar com isso? Então você fica esperando do governo, o governo excedeu, então eu vou pagar os excessos aqui por conta de um problema dele. E aí que complica, né? O nosso tempo está bem acabando, vamos lá, 1 minuto para cada um. Seu Bianco, vai lá. Eu vou te dizer que o quanto que vai ser cobrado isso aí é bastante, porque eu vi hoje uma notícia de que os Correios foram, entre aspas, à falência e precisa-se de 20 bilhões de empréstimo para os Correios, que o Correio é uma empresa que não tem concorrente nenhum, domina o mercado sozinho e o Brasil consegue ter prejuízo numa empresa dessa. Então, eu acho que o imposto que vai ser cobrado aí, eu vou falar para você que é bastante. Daiane. José, quando a gente não tem uma limitação, o céu é o limite, né? Diríamos que essa medida provisória, o céu é o limite, né? Então, vem aí cada ano uma caixinha de surpresa na sua conta de energia. Então, que a gente faça pressão, assim como as entidades da ProSoja, que são 16 AproSojas hoje no Brasil, todas elas assinaram essa carta de repúdio, a gente trouxe a intenção deles, mas outras entidades também são contra essa taxação e várias indústrias e comércios também têm se manifestado contra, justamente por essa limitação, essas ilegalidades e essa falta do direito adquirido, que é uma coisa que a gente cobra tanto. Então, vamos lá e cobrar também nossos congressistas para que essa medida não seja aprovada. Isso aí. O nosso tempo acabou, mas estava previsto na nossa pauta de hoje. Eu só vou comunicar e amanhã a gente de fato conversa sobre isso. Trump hoje ameaçou taxar o óleo chinês, né? E aí deixou mais uma expectativa. Será que vem aí mais uma guerra comercial, né? Ele disse que talvez a gente devesse parar de comprar o óleo deles. Podemos produzir tudo por aqui, disse Donald Trump. Eu quero saber a opinião dos senhores sobre isso no programa de amanhã. Por hoje é isso. Obrigado, seu Bianco. Obrigado, José. Obrigado, doutora Daiane. Obrigado a todos que nos assistiram. E essa briga do Trump agora, conforme a doutora Daiane falou, eu acho que ele está pedindo 9, porque era truco 6, agora 9. Daiane. Muito bem, seu Bianco. Agora só nos basta saber se a China vai pedir 12, né? Muito obrigada a vocês, obrigado a vocês telespectadores e até amanhã. Um beijo para a Lavínia e um beijo para o Pietro. Rapaz, esse truco vai terminar em muita briga, hein? Obrigado por hoje, meus amigos. Até amanhã. A você que nos assiste, obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta com mais uma hora de debate sobre o agronegócio. Boa noite e até lá.